Medalha pro Mago. O William Arjona joga muita bola, o Mago. William, quanto tempo que a gente não se vê, não se fala. Você foi embora para os Estados Unidos, largou a gente aqui, abandonou, não quer saber da gente. E agora um motivo mais do que especial para a gente voltar a se falar, se reencontrar virtualmente. Os 10 anos do ouro olímpico. Eu não sei para você, mas para mim passou rápido demais. E é sobre isso que, não é? E é sobre isso que a gente vai bater um papo, tentar recordar aqui os principais momentos daqueles Jogos Olímpicos para você. Nesses 10 anos, sua vida mudou bastante, né? Mudou bastante. Bom dia, boa tarde, né? Claro Bom dia, que boa tarde, boa noite. bom, mudou bastante, né? Eu me aposentei nesse tempo, ainda tem alguns jogadores aí que tiveram em 2016 estão jogando, mas eu me aposentei, tive uma experiência fantástica na Sport TV como comentarista. Adorei, assim, confesso que me encontrei ali, foi uma transição muito legal para mim, porque fica sempre aquele momento de incertezas quando a gente aposenta, né? O atleta termina essa fase da vida. E a Sport TV abriu as portas para mim para poder continuar fazendo o que eu gostava, que era falar de vôlei. E foi uma experiência muito legal, assim. Adoro a comunicação, adoro falar, adoro, né? Tive uma fase de podcast com o Gustavo, com o Marcelo. Foi uma fase muito legal também. Então, acho que tudo isso me ajudou nessa transição. Tenho um carinho enorme por esse período, porque foi muito legal, assim, falar de vôlei. O feedback que eu tive, as pessoas gostavam daquilo que eu falava, da maneira como eu falava, então foi uma experiência incrível. E nesse mesmo tempo, eu sempre tive um sonho de trabalhar aqui nos Estados Unidos, de mudar para cá. Desde a primeira vez que eu vim, ainda quando eu jogava na Argentina, em 2009, 2010, vim fazer um campeonato, tive a oportunidade de jogar um campeonato aqui na Universidade de Irvine. Poxa, quando eu pisei aqui, eu falei, cara, eu preciso vir para cá. Assim, eu falava isso com o Bernardo, falei isso com o Rubinho também na época, ainda quando a gente estava na seleção, e as coisas foram acontecendo, eu dei uma entrada no meu processo do visto, e logo depois que acabou as Olimpíadas como comentarista, a minha entrevista saiu. Então, juntando tudo na sua pergunta, as coisas aconteceram muito rápido. Muitas coisas aconteceram, como você disse, e hoje eu estou aqui. Consegui montar um clube de vôlei aqui nos Estados Unidos com o Fiapo, que era o nosso fisioterapeuta também na seleção. O Nemias, que é um outro brasileiro que jogou no Brasil, mora aqui há 20 anos, foi diretor de alguns clubes aqui da região também. Então, as coisas aconteceram da maneira como tinha que acontecer. Uhum. E hoje a gente está aqui trabalhando num clube de vôlei, como técnico de vôlei de categoria de base. Também era uma coisa que eu não imaginava que eu faria, porque eu sempre gostei muito do alto rendimento. Mas aí também me encontrei nesse momento de base. Poxa, o trabalho de coach, né, que a gente fala que é incrível. Assim, você impactar a vida de pessoas, ensinando aquilo que eu fiz, né, durante a minha vida inteira. Só joguei vôlei durante a minha vida toda, e as pessoas falarem para mim que esse impacto que eu tenho, que eu faço na vida dessas crianças, não tem dimensão. Então isso é muito gratificante. E eu acho que o mais legal de tudo isso é que eu continuo no meio, não no Brasil, mas continuo Sim. como propósito de vida, claro. Isso acho que foi o que aconteceu para mim nessa minha transição, de passar para frente tudo aquilo que o vôlei me deu, toda essa experiência. Eu acho que morrer isso comigo seria um egoísmo da minha parte, até por tudo que o vôlei me proporcionou, e hoje eu tento ensinar um pouquinho disso para essas meninas, principalmente meninas que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. E dá para passar para elas alguma coisa do que você adquiriu como experiência olímpica ou é pedir demais, assim? Que dá, eu acho que tá dentro de mim, assim, não tem como eu separar a minha fase olímpica da minha vida, né? Eu acho que eu fui construído para ser um atleta olímpico, né? A minha mentalidade, a minha vida como atleta sempre foi
com aquele sonho lá na frente de poder jogar uma Olimpíada. Conquistar uma Olimpíada foi muito além do que eu imaginava, mas o meu sonho de jogar vôlei no começo da minha carreira, vendo a geração de 92, principalmente, foi a geração mais palpável que eu tive, era ser aquele atleta olímpico. Então é muito difícil, mas é interessante isso que você me perguntou, porque os meus ensinamentos são baseados na minha vida olímpica, né? Não, como eu falei, não tem como fugir disso. Mas a Olimpíada para eles, um atleta olímpico é muito distante da visão deles como referência. Aham. Isso eu consigo ver assim. Então, quando aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque o objetivo dos pais, o objetivo dessas meninas é o college, né? É a universidade. Então, quando a gente fala em Olimpíada, e às vezes eu conto algumas histórias olímpicas para eles, e tudo que eu fiz para chegar lá, e como foi, é muito distante, assim, para eles. Nossa, Olimpíada, não sei, você é muito longe para mim, assim, Aham. Aham. o feedback que eu tenho. Então, por exemplo, as meninas não sabem os nomes das jogadoras americanas, por exemplo, mas sabem o nome de todas as jogadoras do college. Então eu consigo dimensionar dessa forma, como é distante para eles, né, uma cidade ah, do interior da Califórnia, vamos colocar assim, e, e ter o atleta olímpico, um técnico olímpico, o Fiapo também aqui, né, dois técnicos olímpicos, para eles é uma dimensão muito longe, assim, quando a gente fala sobre isso, mas eles conseguem absorver isso e são gratos por isso, por terem essa oportunidade de ter uma referência olímpica treinando e no dia a dia, né? Ou até nas conversas que eu tenho com os pais, enfim, é muito legal. Assim, eles valorizam isso demais, mesmo estando distante. A valorização do americano com relação à Olimpíada é muito grande, cara. Talvez essas meninas, esses meninos que você está treinando nem entendam a dimensão do que é jogar uma Olimpíada primeiro e, acima de tudo, ser campeão olímpico, né? Porque é um negócio muito grande, né, William? Você falou aí agora há pouco que está tudo em você, tudo que você fez para chegar a esse auge da sua carreira. O que é esse tudo? O que te levou a uma Olimpíada? Primeiro sonho, né? Como eu falei, naquela geração, eu me lembro de assistir o jogo de 92, a final, a Olimpíada inteira. E eu lembro eles no pódio, assim, e eu lembro que tinha uma frase relacionada a heróis olímpicos. E eu achava aquilo incrível, assim, né? Eu era muito jovem, né? E o herói me submetia ao super-herói, né? E eu adorava aquilo. Eu falei, nossa, os caras são heróis, são super-heróis olímpicos. E eu, dentro da minha imaginação daquele momento, eu queria me tornar um super-herói olímpico. Então, aquilo foi o que meu primeiro contato com essa possibilidade de me tornar um super-herói. Depois daquilo, toda a minha trajetória de clubes, de seleções de base, foram visando aquele sonho do super-herói olímpico. Então, como eu falei, eu fui moldado, eu fui construído pelos meus treinadores, pela minha mentalidade, de um dia eu tentar ser um super-herói. E o mais próximo daquilo era dentro da minha profissão, que era o vôlei. Então, foi assim que a minha cabeça, a minha mentalidade mesmo foi construída. Eu queria estar lá. Eu queria me tornar um herói olímpico. Então, tudo que eu fiz durante toda a minha vida foi com um objetivo muito claro, que era jogar uma Olimpíada, né? Eu não sabia quando isso ia acontecer e durante o meu período de minha carreira, né, de atleta, esse sonho às vezes ele ficou um pouco mais escondido, assim, porque eu fui para a Argentina na minha trajetória e eu fui ficando mais velho e eu achava que eu não teria mais essa chance. E aí a volta para o Brasil, depois que eu tive essa experiência na Argentina e a primeira convocação, depois aos 33 anos, eu assustei, falei, opa, esse sonho voltou a aparecer aqui na minha cabeça. E eu vou agarrar isso, né, como a gente fala sempre, com unhas e dentes, para ter essa chance de jogar talvez a minha única Olimpíada, né? Eu joguei a Olimpíada ali com 36 anos e eu sabia, né, que ia ser muito difícil jogar outra.
Foi um sonho realizado, assim, dentro dessa minha carreira de atleta. Mesmo aquele sonho adormecido, quando eu tive a oportunidade dele aparecer de novo na minha frente, consegui conquistar esse meu sonho olímpico. E eu imagino a satisfação, o orgulho, a emoção de se tornar, de fato, concretizar esse sonho e ser um herói para os seus filhos que eram muito pequenos e que estavam ali junto com você. Cara, ter eles ali bem pertinho, jogar em casa, né? Ter sua família ali, fez a diferença, William, para você? Demais. Eu acho que essa oportunidade que eu tive, eu não sei se outras pessoas, principalmente no Brasil, terão, né, de jogar uma Olimpíada no seu país, de ter a tua família perto e ter os teus filhos, né? Eu era um atleta mais velho, né, na Olimpíada, com filhos, né? Então, incrível. Imagina meus filhos dentro do meu país assistindo o meu jogo no Maracanãzinho, uma final olímpica. E eles lembram disso, é muito legal. A gente sempre conversa sobre, porque aqui em casa a minha bola também está exposta. Tudo que eu ganhei na Olimpíada está exposto aqui em algum cantinho. E eles sempre passam e olham. A foto, tem uma foto deles pequenininho também, é como se fosse um azulejo. Eles com a camisa da seleção, com o mascote da seleção, da Olimpíada também. Então, o sonho olímpico aqui em casa, ele vive todos os dias, assim, ele está no nosso dia a dia. E a Nina, principalmente a Nina, eu mostro as fotos, eu tenho aquela foto jogando ela para cima, que é muito legal, e eles vivem isso, e eles lembram, o Cauã começou a andar na Olimpíada, os primeiros passos dele foram no Rio de Janeiro, na Olimpíada. Então, a nossa memória olímpica é muito viva aqui dentro de casa. A Nina hoje joga no meu clube, está indo super bem. O Cauã está jogando futebol aqui, mas a chama olímpica vive dentro de casa, assim. E sempre que passam, a gente tem aqui a televisão, na nossa televisão passa um pouquinho do Brasil também, e aí tem os remembers, né? Eles brincam, você tá novinho, né? Você não tinha barba branca ainda. Então, é muito legal, assim, é sempre um sentimento de muita gratidão por tudo que aconteceu na minha vida, e ter eles por perto, assim, não dá para dimensionar, assim, o quão importante foi para mim e para eles, assim, viverem isso dentro da quadra, né? Eles estavam lá. Isso é muito, É. muito legal. Tudo que a gente fala sobre a Olimpíada emociona muito, né? A gente revive assim muitas emoções. Passados 10 anos, se eu te perguntar qual foi o momento mais emocionante, você sabe dizer? Pera, Tem que deixa eu tomar pensar. um gole, deixa eu tomar um gole no meu café aqui. É porque foram muitos. Foram muitos, assim. Eu acho que o pódio, sem dúvida, é o momento mais emocionante, por tudo que representou para mim com relação ao meu pai, a meus filhos, a promessa feita para o meu pai aos 12 anos de idade, e ali era aquela sensação do dever cumprido, meus filhos, a minha esposa tirando a foto na minha frente, é um momento extremamente emocionante. Viver aquilo com os meus companheiros de time, né? Tudo que a gente batalhou para estar lá. Nós fomos uma geração mega vitoriosa, mega virtuosa. Então tinha aquela desconfiança sobre o que a gente podia oferecer para o povo brasileiro depois de uma geração incontestável, né? Então tinha uma pressão em relação àquilo. E a gente sempre fala que a nossa geração talvez não foi a mais virtuosa, mas sem dúvida foi a mais resiliente por ter toda essa pressão em cima dentro do nosso país e ter aquela cobrança de ter que vencer da mesma forma como a outra geração foi. Então, assim, foi muito difícil toda a nossa trajetória até chegar a esse ouro olímpico, porque a gente enfrentou muita dificuldade, principalmente em comparação com a outra geração, né? E lembrando que a outra geração praticamente ficou junta durante quase 15, 20 anos. Então, foi muito difícil, assim. E a gente tem muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de todos os meus companheiros de equipe por tudo que a gente construiu junto para chegar onde a gente chegou. Assim, com todas as dificuldades, as batalhas, os resultados, a gente estava sempre ali batendo na trave. A gente foi vice-campeão da Liga Mundial 2 vezes.
Fomos campeões sul-americanos com um jogo super difícil contra a Argentina também. Enfim, a gente teve muita cobrança mesmo e era natural. E isso a gente suportou isso muito bem. Às vezes eu dou algumas entrevistas falando qual que é a seleção, me perguntam qual a maior seleção de todos os tempos, né? E a gente sempre coloca um ou outro. Eu vi grandes jogadores jogarem, né? Tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores. E sempre quando eu respondo, colocando um ou outro de cada geração, assim, no final eu paro e penso, poxa, quer saber? Eu acho que a seleção de todos os tempos para mim foi a minha de 2016. Porque, pô, esses caras trabalharam muito para chegar onde a gente chegou. É, é, é difícil falar porque foram mega companheiros, assim. A gente teve que se unir e batalhar muito, mas muito mesmo, assim, para conquistar essa medalha. Então, de verdade, assim, muito orgulho por todos eles, assim. A dificuldade do Maurício, machucado no início da Olimpíada, e eu converso com o Fiapo até hoje sobre isso, e ele fala, cara, eu não sei até hoje como que o Maurício jogou aquela Olimpíada, cara. Assim, a lesão dele era uma lesão grave, não tinha como ele jogar. Então, cara, ver esse cara fazer o que ele fez para tentar ajudar a gente a conquistar uma medalha foi incrível. Então, assim, eu amo esses caras, assim, porque A foi gente tem difícil pra falado caramba. aqui, a gente tem com vários, assim, e se tem um ponto que é unânime, que todos falam, e você tocou nesse ponto agora, é essa união entre vocês, essa ligação entre vocês, que é eterna. Há uma conexão, uma ligação e um amor entre vocês que é para sempre, né? O que vocês conquistaram, conseguiram juntos, é muito grandioso, né, William? Cara, não tem jeito. E não só no ano da Olimpíada, e não só a Olimpíada, não. Eu acho que o ciclo olímpico inteiro, né? Você vai criando uma afinidade mesmo, de uma irmandade ali, porque a gente sabe que a única forma de conquistar o que a gente conquistou seria sendo irmãos de verdade, assim, lutando e brigando um pelo outro o tempo todo. Isso não significa que foi tudo um mar de rosas, não, né? A gente tem histórias da Olimpíada de brigas. Acho que, né, o maior exemplo sou eu e o Chupita, a gente tem essa história junto. A gente brigou no primeiro dia da Olimpíada, a gente dormia no mesmo quarto e a gente ficou sem se falar 3 dias, né? Antes do primeiro jogo da Olimpíada, quase a gente estava sem se falar. Mas porque a gente queria tanto aquilo, né? Era tanta vontade, tanto desejo. E hoje talvez seja o cara que eu mais tenho contato e eu toda vez que a gente manda uma mensagem um para o outro, a gente finaliza a mensagem falando eu te amo. Ele, o Wallace, principalmente também, né? Todas as mensagens que a gente manda um para o outro, eu te amo. Então, é, é amor de verdade mesmo. Não é brincadeira o que aconteceu, não. É incrível, assim. Não é fácil, e eu acho que talvez seja por isso que poucos grupos são campeões olímpicos. Hoje eu entendo isso de uma maneira muito fácil. Não é fácil se você se doar pelo outro, não é fácil você amar o outro, principalmente num ambiente competitivo do jeito que é o esporte e principalmente uma seleção brasileira, né? Então é muito amor envolvido mesmo. Eu amo o Bernardo, eu amo o Rubinho, tive minhas desavenças com todos eles e faz parte. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender hoje. A desavença, a crítica, a cobrança tem que existir e nem por isso você deixa de amar. Se você deixou de amar é porque não vai dar certo. O amor faz parte da construção do atleta olímpico, da medalha olímpica. Então, eu amo eles de paixão. Ai, que lindo. Ô, William, você acha que o roteiro, né, o roteiro dessa Olimpíada, a trajetória, mesmo com toda a tensão, né, aquele jogo da França super tenso, super nervoso e decisivo, né? Esse roteiro, essa trajetória que foi escrita, que vocês escreveram, que vocês fizeram história, foi perfeita? Nossa, é história de livro. Para mim é história de livro, né? Tudo que aconteceu, as derrotas na primeira fase,
eu tenho a minha, né? Eu acho que alguns jogadores, companheiros lembram disso, de não ir jantar nem almoçar um dia antes do jogo da França, porque eu não acreditava que aquele podia ser o último dia, e podia ser o último dia, né? Virou umas oitavas de final, e eu falei, cara, eu não posso ir embora, eu não vou embora hoje. Eu demorei tanto para chegar aqui que eu não consigo me imaginar indo embora hoje. E eu tava com vergonha de ir no refeitório e encontrar todo mundo e as pessoas olharem para mim e falar: Ih, hoje é teu último dia, cara. Infelizmente não vai dar. Então eu fiquei no quarto. Eu lembro que eu só comi amendoim, né, que a gente tinha ali. Eu falei, cara, eu não vou sair desse quarto. Eu não vou. Eu só vou sair daqui para jogar esse jogo contra a França e pronto. Na hora que eu entrar no ônibus para ir pro Maracanãzinho, eu saio do quarto. Eu não vou. Então eu não fui jantar no dia anterior, não tomei café, não almocei. E fui direto pro Maracanãzinho jogar aquele jogo contra a França. Só comendo nuts. Porque para mim não era despedida, eu não queria ir embora. E então, assim, foi incrível. Eu acho que tinha que ser como tinha que ser, né? Eu acho que tudo está escrito. Papai do céu sabe o que faz. Eu acho que a gente precisava passar por aquele momento. Não que o jogo da Itália e o jogo dos Estados Unidos que a gente perdeu, a gente deu o máximo, eu tenho certeza disso. Mas a Olimpíada é aquilo mesmo. São 15 dias você está ali dentro, tudo pode acontecer. O próprio jogo contra o México, a gente perdeu um set para o México no primeiro jogo. Acho que muita gente não acreditava naquilo, mas, cara, ali é todo mundo querendo ganhar aquele campeonato que é o mais importante da vida. Não tem essa. Ah, vocês subestimaram. De jeito nenhum. Os Estados Unidos queria ganhar do mesmo jeito que a gente queria. Eu converso com alguns aqui. A Itália queria ganhar do mesmo jeito que a gente queria. Enfim, a Rússia e então não tem jogo fácil, não tem, não, a gente merece, todo mundo merece. É, Ali o merecimento é geral, né? Não é, estrenou muito, estrenou, mas tenho certeza que eles também treinaram, enfim. Tinha que ser como tinha que ser. Então é um roteiro de filme de verdade, porque aconteceram várias situações para a gente chegar onde chegou. E depois do jogo da França, eu acho que o que mudou foi aquela palavrinha que durante toda a minha vida fez a diferença nos times que eu joguei também, que é a confiança. A gente percebeu que mesmo depois das derrotas e mesmo depois do jogo que era talvez tido como a final da Olimpíada, Brasil e França, essa confiança voltou a bater para a gente, né? Mesmo com toda a cobrança e a gente dentro da vila, a gente recebia essa cobrança porque os voluntários que trabalharam na Olimpíada paravam para tirar foto e, poxa, vocês têm que ganhar, e, pô, é a seleção brasileira de vôlei, né? E todo mundo achava que a seleção brasileira de vôlei estava no lugar mais alto do pódio. Então a confiança voltou, e aí depois daquilo, é, o time jogou super bem. A gente teve ainda um jogo muito difícil por conta de algumas lesões contra a Argentina, numas quartas de final, e para nós foi um pouco invertido, porque a Argentina terminou em primeiro, a gente terminou em quarto, né? E foi um jogo para mim super marcante esse jogo da Argentina, porque eu tive a oportunidade de estar no finalzinho do jogo ali, e por um pouco de conhecimento talvez do time da Argentina, de ter jogado lá, eu meio que sabia o que ia acontecer naquele último ponto, quando o De Checo larga a bola e eu tô ali embaixo e faço a defesa e a gente ganha aquele set. Foi muito importante, porque, como eu falei, tinha alguns jogadores com lesão, o Lucarelli estava sentindo, o Chupita estava sentindo. Então, assim, se a gente fosse tie-break, eu não sei que poderia acontecer. A gente tinha que ganhar naquele set e por destino, né? Eu por ter jogado contra os caras, eu entendia a personalidade de cada um e eu tive a oportunidade de uma bola, talvez definir aquele jogo para a gente, ajudar, né? A definir uma defesa e aí o Wallace finaliza o ponto. Então, incrível, claro. Falar dessa foi trajetória perfeito. é sempre muito legal. É sempre muito legal. Sempre, sempre. Para finalizar, ser campeão olímpico é? Sonho. É, é ser o super-herói. É é, é, por alguns
algumas horas, né? Porque depois você back to reality, né? Você volta para a realidade, mas por algumas horas é, e eu poder ter tido a chance depois de ver os Heróis Olímpicos de 92, para mim foi o que me motivou. Por algumas horas ter a sensação de ser um super-herói. Você é um super-herói. Aqueles outros 11 rapazes também são. Aquela comissão técnica, todos são, porque eu tenho final... Me deixou engasgada, William. Poxa vida. Eu tenho finalizado aqui todos esses papos dando parabéns para sempre, porque aconteça o que acontecer, você é um campeão olímpico para sempre. Você é um super-herói de muita gente, tenho certeza que o que vocês conseguiram juntos, a força daquele grupo ali é um negócio que realmente emociona toda vez que a gente lembra. Então, muito obrigada por esse papo, foi lindo, emocionante, muito bom sempre relembrar e falar da Rio 2016 e parabéns mais uma vez e para sempre, William. Obrigada, tá? Obrigado, Clara. Eu só queria encerrar falando que talvez uma das homenagens mais importantes que eu recebi na minha vida depois da Olimpíada foi poder ter uma escola no Rio com o meu nome. Sim. É, Super-herói. isso é muito legal. E eu tenho super contato com eles. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu doei tudo que eu tinha no Brasil para minha escola. Que É, lindo. é, todos todos os brinquedos que meus filhos ganharam durante a vida deles, a gente doou para a escola. A gente veio para cá sem nada, porque eu acho que o maior legado que eu poderia deixar para eles e para o Brasil, mesmo na minha mudança, era continuar estando perto deles, assim. Então, para quem não sabe, é uma escola carente na Maré, no Rio, dentro de uma comunidade, e talvez seja o maior legado que a Olimpíada deixou para mim, e eu tenho muito orgulho de falar neles, porque eu sei da dificuldade e, e sempre que eu posso, eu estou tentando ajudar, assim, de alguma maneira. Então, eu amo aquela escola. Muito lindo tudo que você falou. Muito, muito obrigada por esses momentos, essa emoção que estou aqui eu também, obviamente. E é eterno. Tudo que É, vocês conseguiram, tudo que você fez é eterno. obrigado, claro. Tudo passa, né? Mas eu acho que algumas coisas precisam ficar guardadas, assim. E o vôlei passa, fica na história, mas eu acho que esse legado, essas crianças são o meu maior orgulho, assim. Obrigado por tudo. Obrigada a você. Beijo, William. Beijo, claro. Beijão pra todo mundo. Valeu.